salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz e a gente vai iniciar mais uma aula de história. Já pega aí o seu material didático, que essa aula aqui é pancada, hein? Deite-se ou sente-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Já se preparou? Tá preparado? Porque esse daqui é o conteúdo que eu sei que quando a gente chega no nono ano, é o conteúdo que todo mundo espera que chegue logo. Segunda Guerra Mundial. É um conteúdo que a galera gosta muito e também eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo, sobre esse momento histórico muito importante com muitas reverberações na nossa sociedade. Gostou, né? Essa daqui ficou bacana. Então vamos lá? Página então 31, Segunda Guerra Mundial. A gente vai iniciar agora esse conteúdo. Já toma uma água aí, tá? Porque vai ser pressão essa aula. Já se preparou? Vamos lá então. Segunda Guerra Mundial, capítulo 7, página 31. Já observa aqui de início essa imagem. Essa fotografia aqui, gente, relata o 6º Congresso do Partido Nazista. Essa foto aí foi tirada lá no ano de 1934. 30 mil pessoas na cidade alemã de Nuremberg. Isso daqui foi um ano após o Hitler chegar ao poder, tá? Observa bem aqui essa parada. A gente tem lá as bandeiras nazistas, né, com a suástica ao fundo. Você tem pessoas enfileiradas aqui, respeitando ali uma simetria perfeita. Você tem a galera todo com os braços esquerdos, desculpa, o braço direito, né, estendido à frente, que era uma saudação nazista, né? E responde comigo essa pergunta. Qual a aceitação das ideias nazistas pela população alemã? Olhando essa imagem, você acha que a população alemã estava aceitando as ideias nazistas ou não? A gente pode dizer que estava aceitando, né, gente? 30 mil pessoas nesse congresso do Partido Nazista, a galera enfileirada, fazendo saudação nazista, e o Hitler estava achando tudo muito da hora. E aí? A Alemanha nesse período, a gente já estudou todo o contexto histórico, o que é muito importante, tá? Porque senão você pode, se você não tivesse estudado o contexto histórico que a Alemanha vivia nesse período, você podia se perguntar, pô, mas como que a galera aceita algo tão cruel como foi o nazismo na Alemanha? A gente estudou. Crise de 29, Alemanha fragilizada pela Primeira Guerra Mundial. A crise de 29 chega e bagaça com a Alemanha. E aí surge um cara chamado Adolf Hitler, que fala, eu tenho a solução para os nossos problemas. E aí ele começa a gerar emprego, começa a aquecer a indústria nacional, e a galera olha para ele e fala, esse cara é bom, hein? Menino tem a sense. E aí, o que acontece? A galera adere a essa ideia, a essa ideologia nazista. Porque vê no Hitler um cara que pode tirar eles de toda aquela turbulência que eles estavam vivendo. Então o desespero da população faz com que ela acredite, que ela aceite esses ideais nazistas nesse período, nesse momento, tá? Então a gente já estudou as principais ideias do nazismo, do fascismo, desses regimes totalitários, estudamos sobre regimes autoritários, e agora o que nós temos a fazer é iniciar os nossos estudos a respeito da Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá então. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, aquela que ocorreu de 1914 a 1918, deixou uma série de questões mal resolvidas entre os países europeus, tá? Por exemplo, os italianos, eles se sentiam injustiçados pelo que eles receberam na divisão dos espólios de guerra. Espólios de guerra, os países vencedores da guerra dividem ali recompensas de guerra, né? Divide um território aqui que a gente tirou de tal país, olha, eu vou dar esse pedacinho para você, esse território vai para você e tal. Então os italianos não gostaram porque eles acharam que receberam pouco dos espólios de guerra lá na Primeira Guerra Mundial. Os alemães já se sentiam ofendidos pelas cláusulas impostas no Tratado de Versalhes. Os alemães falaram, pô, aquele Tratado de Versalhes quebrou a gente, né, cara? Quebrou o nosso país, a economia foi lá na lama. Pô, aquele Tratado de Versalhes foi sacanagem com a gente. Então, Itália e Alemanha tinham aquele ressentimento, aquele revanchismo. Falar, cara, se a gente tivesse outra oportunidade de fazer uma guerra, eu ia fazer diferente, ia bagaçar aqueles outros países agora. Então ficou aquele sentimento de vingança, tá? A emergência dos regimes autoritários e totalitários na Itália e na Alemanha criou condições para que se iniciasse um novo conflito, tá?
Porque tanto a Alemanha quanto a Itália, nazismo e fascismo, tinham como características buscar resgatar um passado de glória daquele país. Benito Mussolini buscava resgatar um passado de glória do Império Romano, tá? E Hitler resgatar o passado glorioso do Império Alemão. Dá uma olhada aqui, nesse momento eu vou colocar para vocês na tela uma imagem do que era o Império Alemão antes da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Isso daí é o Império Alemão antes da Primeira Guerra. E agora uma imagem de como ficou a Alemanha após o fim da Primeira Guerra. Nota uma diferença aí? Nota como a Alemanha perdeu muito território? Então Hitler buscava reaver todos esses territórios. Hitler falou, pô, aquilo ali era nosso, a gente perdeu, e eu vou tomar de volta esses territórios, cara. Então, todo esse revanchismo, todas essas questões do Tratado de Versalhes vão influenciar no início de um novo conflito. Então, a Primeira Guerra, que termina em 1918, todo esse período do entre guerras, entre 1918 até 1939, ele vai ser marcado por diversas crises econômicas, sociais, um mundo todo louco, aquela crise de 29 bagaçou todo mundo. Então, nós teremos uma questão, tempos muito turbulentos, tá? Esse período entre guerras foi muito turbulento. Vamos lá. Temos uma questãozinha na tela, vamos responder lá na moralzinha. Então, sobre o período entre guerras, você vai colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. O fim da Grande Guerra, com a derrota da Alemanha, levou países aliados a pensar em um prolongado período de paz no continente. Verdadeiro, gente. Os países aliados, os que venceram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, acharam que, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente ia ter um período longo de paz, não ia haver mais guerra, não. A gente derrotou a Alemanha, destruiu a Alemanha, e não vai ter guerra mais nunca. A Alemanha nunca mais vai se reerguer, cara. Então eles achavam, os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, que a gente teria um período muito longo de paz, tá? Segundo, a ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos principais fatores para que a Europa voltasse a se armar. Sim, gente, é verdadeiro. Quando Hitler assume o poder na Alemanha e ali o nazismo começa a ganhar forma, uma das principais ações dele vai ser estimular a indústria bélica. Vai ser estimular a produção de armamentos. Mas vamos lembrar, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de produzir armamentos. Limitava o exército, o tamanho do exército alemão, e proibia a Alemanha de produzir armas com calibre maior do que o 38. Então por que o Hitler está produzindo armas? Por que ninguém está falando nada? Por que ninguém está falando, ô Hitler, opa, segura aí meu filho, você está fazendo arma por quê? Por que ninguém interviu? Gente, a Liga das Nações, que era o órgão que foi criado após o fim da Primeira Guerra para manter a paz na Europa, para manter a paz no mundo, ela era uma organização que tinha como principal objetivo ocorrer novos conflitos, impedir que ocorressem novos conflitos. Quem que eram os principais países dessa Liga das Nações? Principalmente França e Inglaterra, países vencedores na Primeira Guerra. França e Inglaterra estavam ali na Liga das Nações, só que eles não tinham muita força, sabe? Era somente França e Inglaterra, não existia uma participação geral de mais países do mundo. Então somente a França e a Inglaterra, eles não tinham muita força, sabe? Olhavam a Alemanha fazendo aquele movimento e falavam, cara, deixa pra lá, isso aí é brisa do Hitler, produzindo arma ali, mas pouquinha coisa, bobeira, bobagem dele, ele não vai fazer nada não. Então a Liga das Nações foi deixando acontecer. Foi muito liberal a Liga das Nações. Ela não funcionou, não cumpriu seu papel. A Liga das Nações era muito frágil. Falou, não, deixa, o Hitler tá fazendo arma, mas deixa lá. Vão mexer com ele não. Não vai dar em nada, tá? Então essa Liga das Nações e esse Tratado de Versalhes foram coisas muito frágeis. A Hitler mesmo não respeitou ninguém. Hitler meteu o pé na Liga das Nações e rasgou o Tratado de Versalhes. Ele não estava nem aí. Ele não respeitava essas duas instituições, tá? Então a gente vai entender como essa inércia da Liga das Nações vai ser um combustível para o Hitler. Porque o Hitler vai produzir armas e vai observar que a Liga das Nações não fez nada. Não mandou nem um salve para ele. Falou, salve Hitler, vamos diminuir aí essa produção de arma, vamos segurar? Ninguém fez nem isso. Então o Hitler falou, estou produzindo arma, eles não falaram nada. Vou começar a ampliar meu exército. Também não falaram nada. Quer saber? Esses caras estão nem aí. Não tem moral nenhuma. Então Hitler fala, Liga das Nações,
não precisa ter preocupações, tá? Então essa inércia da Liga das Nações vai fazer com que Hitler vai criando uma asa ali, fala, tô na boa, né, mano, eu faço aqui, ninguém me impede, tá? Então nós temos aí já um grande erro, a fragilidade da Liga das Nações. Mas vamos voltar aqui, a gente estava na terceira, né, na segunda, na verdade. Então nós temos V na primeira, V na segunda. Terceira, a Alemanha perdeu a Grande Guerra, mas manteve seu território intacto. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai perder grande parte do território, tá? Então é falso. Isso é também um dos motivos que leva o Hitler a iniciar a Segunda Guerra. Quarta afirmativa, né? A criação da Liga das Nações não conseguiu evitar que partidos de extrema-direita chegassem ao poder na Itália e na Alemanha, pregando a vingança contra os vitoriosos da Grande Guerra. Verdadeiro, a Liga das Nações não conseguiu evitar. 2. Sobre o governo de Adolf Hitler e a Alemanha após a guerra, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Hitler, ao chegar ao poder, correspondeu aos anseios da população alemã pelo fim do desemprego e pela volta da estabilidade econômica? Sim, o Hitler vai chegar no poder e vai dar um fim ao desemprego. A população, acabou o desemprego, a gente tem emprego, estabilidade econômica. Então, Hitler vai conseguir responder aos anseios da população, vai conseguir o apoio popular, ok? Segunda afirmativa, a manutenção e o respeito às cláusulas do Tratado de Versalhes caracterizaram a Alemanha nazista. A Alemanha nazista respeitou as cláusulas do Tratado de Versalhes? Negativo, não respeitou nenhuma, tá? Falso, então. Terceira afirmativa, o Partido Nazista, com o objetivo de se fortalecer no poder, estabeleceu intensa perseguição aos socialistas alemães. Sim, verdadeiro. Intensa perseguição aos socialistas, né? Os regimes totalitários têm a característica de perseguir a oposição. Então, afirmativa 1 e 3 são as corretas, logo a alternativa D é a correta aqui, beleza? Então vamos aqui, vou colocar para vocês na tela nesse momento. Colocar para vocês na tela colocar aqui para vocês na tela o slide. Esse slide aqui eu vou deixar disponível para vocês lá no Ava, tá? Vou deixar para vocês lá. Então aqui nesse slide a gente tem o seguinte: nós temos aqui alguns precedentes da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos Tratado de Versalhes, é um dos precedentes da guerra, porque as cláusulas dele deixaram a Alemanha e a Itália muito, muito bravas, revoltados. Fragilidade da Liga das Nações. Política do apaziguamento é um dos precedentes do conflito. O que é a política do apaziguamento? A política do apaziguamento é o que a Liga das Nações fazia. Era o que França e Inglaterra faziam na Liga das Nações. Olhavam pro Hitler lá produzindo arma e falavam, não, deixa quieto. Não, briga com ele não, deixa ele lá. Então isso era a política do apaziguamento, era tipo um deixa acontecer, entende? Revanchismo é um dos precedentes da guerra. A ascensão dos regimes totalitários é outro precedente da guerra. E a crise de 29. Então esses daqui são alguns, talvez os mais importantes precedentes do conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos voltar aqui agora para o nosso livro. Vamos lá então. Agora nós estamos na página 33, ok? Página 33, estou com vocês. Vamos falar sobre o expansionismo nazifascista. Fala, o que é isso? O que é expansionismo nazifascista, professor? A crise de 29 teve um grande impacto na economia alemã, porque a Alemanha dependia dos empréstimos dos Estados Unidos para recuperar sua economia após o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando a crise de 29 estoura em cheio nos Estados Unidos, os Estados Unidos para de fornecer empréstimos aos países, a todos os países. E a Alemanha era um dos que mais dependiam desses empréstimos. Logo, a crise econômica na Alemanha fica grande. Isso a gente já estudou. Então, Hitler, nesse período, vai chegar ao poder, né? Vai se tornar o chanceler da Alemanha no ano de 1933. Em pouco tempo, Hitler vai assumir o controle político da Alemanha, estabelecer o governo autoritário, que a gente conhece como o nazismo, e ele vai realizar aí industrialização, militarização do país. E o objetivo dele não era somente reerguer a Alemanha. O objetivo dele era retomar os territórios que faziam parte do antigo Império Alemão antes da Primeira Guerra Mundial, tá?
Então, o Hitler, além de reerguer a Alemanha, queria reaver os territórios perdidos com o fim da Primeira Guerra. E aqueles territórios, lembra, eu mostrei o mapa lá no início da aula, aquele Império Alemão que era grandão, grandioso. Então, o Hitler tinha objetivo claro: reerguer a Alemanha, reconquistar os territórios perdidos e de novo formar o Império Alemão, tá? O Terceiro Reich, e depois dominar toda a Europa, se tornar o império mais poderoso na Europa e dominar toda a Europa. Esse era o objetivo do Hitler, só isso, só queria dominar a Europa. Para atingir esses objetivos, então, o Hitler vai romper com o Tratado de Versalhes. Lembra o Tratado de Versalhes lá? Que era muito frágil e tal, e tal. O Hitler vai falar, olha, lá no ano de 35 o Hitler vai mandar uma mensagem lá para a Liga das Nações, falar, olha, eu estou rompendo com o Tratado de Versalhes. Sabe a dívida lá, que quando a Alemanha terminou derrotada a Primeira Guerra, ela teve que pagar uma multa muito grande, uma dívida muito grande, né? Uma multa aos países vencedores. Hitler falou, ó, sabe aquela dívida lá, aquela multa? Já está paga, tá? Não vou pagar mais nada. Ele não tinha pago toda a dívida, mas ele falou que não ia pagar mais. Falou, não vou pagar mais e acabou, tá? Ele rompe então com o Tratado de Versalhes. Vai produzir armamento, munição, vai aumentar o exército e a Liga das Nações está lá, só olhando, não fazendo nada. Em pouco tempo, então, as forças armadas alemãs, o exército alemão, já eram mais bem treinado e mais bem equipado da Europa. Então, o Hitler, em pouco tempo no governo, a partir de 35, ele em mais ou menos 2 a 3 anos vai transformar o exército alemão no mais bem treinado da Europa. E o mais bem equipado, tinha também as melhores armas, tá? Então, Hitler já estava com seus planos ali de iniciar uma guerra futuramente. Hitler já é muito esperto. Falou, cara, se eu for entrar na guerra, eu preciso de aliados. Eu preciso de aliados na guerra, porque eu sozinho contra todo o resto do mundo não vai dar conta, né? Não dá, mano, não dá. E aí, vou fazer alguns acordos aqui, vou trazer para mim alguns aliados. Então, o Hitler, visando essa expansão e essa guerra, ele vai fazer alguns acordos com alguns países. O primeiro país com quem Hitler vai fazer um acordo para tornar-se aliado numa futura guerra vai ser a Itália. Porque a Alemanha e a Itália tinham governos muito semelhantes, né? O Benito Mussolini e o Hitler tinham governos totalitários com características bem semelhantes. Então, Hitler e Benito Mussolini, vão assinar um pacto militar, tá? Vão assinar um pacto militar e aí nós temos já Alemanha e Itália como aliados numa futura guerra. Hitler queria mais alguém para formar o grupo aí, né? Fazer um trio pesado. E aí Hitler vai buscar, para ser seu aliado, o Japão, tá? O Japão, que desde o fim do século XIX estava se desenvolvendo muito rápido economicamente e estava se expandindo muito pela Ásia. Então, o Japão era um país que estava conquistando muitos territórios na Ásia desde o fim do século XIX. Vou colocar na imagem agora para vocês também a expansão japonesa, os territórios que o Japão já tinha dominado. Dá uma olhada aí, tá vendo? Tá vendo, né? Então, essa expansão japonesa interessava a Hitler. Hitler falou, pô, o Japão também tem o mesmo interesse que eu. O Japão também está expandindo seus territórios, assim como eu também tenho intenção de expandir. Então, esse cara pensa como nós. Vamos trazer o Japão, então, aqui. Então, nós temos agora aqui um trio. Alemanha, Itália e Japão. São os países que vão formar o que a gente vai chamar futuramente de eixo, tá? E o tratado que esses 3 países assinaram para se tornar aliados na guerra, a gente vai chamar de Tratado Anticomintern ou o Tratado Anticomunista, tá? Porque como a União Soviética, nesse período muito forte, nesse período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também, muito forte, o Hitler falou, olha, nós vamos impedir de que o comunismo se espalhe pela Europa e pela Ásia. Vamos lembrar, uma das características dos regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, é o anticomunismo. Então ele falou, olha, nós vamos impedir que o comunismo se espalhe na Europa. Então vamos assinar o pacto anticomunismo, o pacto anticomintern, o pacto que tornou Itália, Alemanha e Japão o grupo do eixo, né, aliados na guerra. Então esses 3 países formaram a aliança militar também chamada de Eixo
Roma, Berlim, Tóquio, tá? Então esse é o eixo na Segunda Guerra Mundial. Espera aqui, vamos aqui para vocês não esquecerem, tem até uma forma de vocês não esquecerem quem foram os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Então é só vocês lembrar aqui desse nome, Roberto, ok? Roberto, tranquilo, né? De lembrar. Você fala, professor, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá brisando. Vamos lá, só pra gente entender. Roberto, o Ro representa Roma, ok? O Ber de Berlim e o To de Tóquio, ok? Isso significa o quê? Roma na Itália, Berlim na Alemanha, Tóquio no Japão, ok? Eram as capitais, né? Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha e Tóquio, capital do Japão. Então esse era o eixo Roma, Berlim, Tóquio, tá? Então, para vocês não esquecerem, né? Para ser mais fácil de lembrar tudo isso, Roberto, então, Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, beleza? Pegou essa daí? Essa daí é da boa, hein? Então, depois dessa dica fantástica aqui, nós vamos seguir mais um pouco na nossa aula. Vamos ver aqui. Na verdade, não vamos seguir não, né? Nós vamos encerrar, já estamos aqui com 20 e alguns minutos. Vamos encerrar essa aula já. Tivemos uma bela introdução ao que aconteceu, períodos anteriores, né, à Segunda Guerra Mundial. E na próxima aula a gente vai continuar os nossos estudos. A gente vai estudar mais mesmo a respeito do conflito em si. Essa aula aqui foi uma aula de introdução, a gente estudou sobre o expansionismo, sobre as alianças. Na próxima aula a gente estuda o conflito em si, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, porque hoje eu estou muito gente boa. Uma pequena atividade para vocês, muito pequena. Atividade na página 18 do seu caderno de atividades, você vai realizar a atividade 1 na página 18. Na página 19, você vai realizar as atividades... Atividade 2 da página 19, só isso. Página 18, atividade 1. Página 19, atividade 2. E aí você vai me mandar a foto dessas atividades lá no AVA, tá? Eu estou esperando essas atividades lá. Beleza? E na próxima aula a gente continua nossos estudos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me pergunte. E eu te espero na próxima semana. Valeu? Um abraço e tchau.